Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Estamos fazendo um curso completo de C e C++. A gente viu no vídeo anterior classes em C++, agora a gente vai ver herança de classes. No vídeo anterior a gente viu o que é uma classe, né, o que é um objeto, como definir uma classe em C++, como definir método, como definir atributo, como criar o inicializador da classe e como criar o destrutor de uma classe. Então a gente cobriu muita coisa importante de classes em C++, tá? Eu tô trazendo num vídeo só, tentando para você aprender mesmo, tá? E se você precisar mais informação de orientação a objeto, tem um curso completo de orientação a objeto aqui no canal. Vou colocar novamente aqui na descrição para vocês. Hoje a gente vai ver herança de classes, tá? Que é muito importante, é um conceito que eu quero passar para vocês, que é muito importante você conhecer a herança de classes, inclusive para você conseguir otimizar muito mais a sua classe, tá? Seja muito bem-vindo, você que é novo, já se inscreve, ativa o sininho, deixa like, compartilha. E aqui embaixo tem uma playlist com curso na sequência, sim? Você pode ir seguindo na sequência, caso seja seu primeiro vídeo, tá? Seja muito bem-vindo. Vamos falar então herança de classes em C++ a partir de agora. Vamos lá. Então vamos começar, tá? Eu vou fazer uma recapitular o que a gente viu no vídeo anterior de classe, tá? E vamos agora ver heranças de classe, tá? Primeiro conceito, uma herança, você vai herdar alguma coisa de seus pais, né? Então, a classe nossa, agora pessoa, vai ser uma classe pai, tá? Vai ser uma superclasse ou classe pai, e a gente vai criar uma classe filha. O filho vai herdar propriedades do seu pai, ok? Perfeito? Se você precisar mais informações, tem na descrição, né? Um curso de orientação objeto completo. Então vamos definir primeiro uma classe, que é um molde, né? Pra gente. Então vamos supor que eu conheço várias pessoas. Então a minha classe vai chamar pessoa mesmo, tá ok? E aqui no private eu vou colocar os atributos da classe privados, tá? Então eu vou criar um atributo, melhor, eu vou criar um atributo string chamado nome, ok? E um atributo int chamado idade, por exemplo, né? Uma classe para guardar meus amigos, né? Eu vou saber o nome dele e a idade dos meus amigos. E daí eu vou ter um método public, tá? Métodos públicos são disponíveis para serem acessados, tá? Fora da classe, perfeito? Eu vou setar. Então eu vou criar primeiro um construtor para minha classe chamado pessoa, que a gente viu no vídeo anterior, que ele vai receber string nome, underline nome, né? Ok? E ele vai receber int underline idade. Isso é um construtor da classe, perfeito? Essa classe eu vou criar já o destrutor, pra gente ter, ó, pessoa, tá? Deixar ele criado aqui também. E a partir daqui eu vou criar um chamado get pessoa, tá? Ok? O get, não, nem get pessoa, mostra pessoa, tá? Eu não quero nem obter informação, não. Eu quero só que ele mostre quem que é a pessoa, perfeito? Então isso daqui é um void. Void mostra a pessoa e não vai receber nada. Void também, posso deixar bem claro isso, perfeito? Então aqui eu defini os meus métodos, tá? Mas eu não implementei ainda. Então vamos implementar. Pessoa, dois pontos, pessoa. Aqui eu já estou fazendo a implementação dele, perfeito? Eu vou colocar aqui a implementação, então é string underline nome, vírgula, int underline idade, tá? E eu vou fazer os sets que precisa, né? Nome recebe underline nome, que é a variável private aqui, tá? Então esse método tem acesso, esse método consegue, porque ele está na mesma classe, acessá-la, tá? Então nome e idade é igual a underline idade, que eu recebi aqui via parâmetro, perfeito? Vamos colocar o destrutor, pessoa. Aqui, por exemplo, eu vou criar o destrutor dela, só pra gente relembrar, né, como faz, ok? Aqui, eu vou até colocar bem claro aqui, eu vou colocar até um void aqui pra gente saber que não vai receber nada mesmo, tá? É opcional, mas eu posso colocar aqui void, tá? Então não vai receber nada. E aqui eu vou colocar só um cout, colocando classe pessoa destruída. Perfeito? E vamos fazer o mostra pessoa. A gente vai implementar agora. Mostra pessoa. Até aqui a gente não viu herança, a gente só está criando a classe principal, tá? Perfeito? Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai dar um cout, tá? Eu quero dar um cout chamando mostra pessoa, para a gente saber que entrou aqui, perfeito? E um endl, tá? Depois vocês podem fazer junto, para o vídeo vai fazendo junto mesmo, tá? Eu vou mostrar aqui então o nome, né? Dois pontos, nome. Tá? O nome que ele está mostrando é o da classe, é essa variável aqui, tá? De cima, e vou mostrar a idade. Então,
Eu quero ver os dados do meu amigo, né? Idade NDL. Perfeito, né? Então a gente já tem a classe definida, ok? Com os métodos implementados. Agora a gente vai setar uma variável. Então, vamos lá. Primeiro eu coloco o molde dela, né? Pessoa, ok? Eu dou o nome de uma variável, eu vou chamar de pessoa mesmo. O outro era amigo, agora é pessoa, tá? E eu vou fazer o quê? Eu vou inicializar já passando os dados. Pessoa, tá? De nome, agora agora a primeira é o nome, né? Eu vou colocar Pedro e a idade, e vírgula a idade. Tipo, 30, pronto. O Pedro tá aqui, ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou chamar, né? Agora pessoa, que é o objeto agora, tá? Agora a gente já está instanciado num objeto pessoa. E vou chamar o mostra pessoa, tá? Eu quero somente chamar ele e eu vou destruir a minha classe, tá? Pessoa. Pronto. Então temos já aqui, só pra gente, a gente relembrou o que a gente viu no vídeo anterior, tá? Definição de classe, vamos passar de novo, tá? Definição de classe, class, o nome, ponto e vírgula sempre aqui, tá? Faltou isso, ponto e vírgula, tá? Então class pessoa tem dois atributos privados, tá? Atributos são variáveis dela, sempre, tá? São propriedades daquela classe. Então, toda pessoa tem um nome, toda pessoa tem uma idade. Isso é universal, tá? Assim como toda bicicleta tem uma cor, tem uma marca. Todo carro tem uma marca, tem um modelo, né? Então, a gente está definindo um objeto, tá? A partir daqui, a gente tem 3 métodos públicos, um construtor, tá? Não retorna nada, perfeito? Um destrutor, que tem esse til na frente, e um void, né, vazio, mostra a pessoa, tá? No construtor ele seta os atributos com base nos parâmetros recebidos, tá? No destrutor ele só vai escrever classe destruída. Eu poderia setar alguma coisa, gravar alguma coisa em disco, fechar alguma coisa, uma conexão, exemplo, uma classe de conexão com um banco de dados. No destrutor eu posso dar um logout, né? Eu posso sair do banco. Uma classe de conexão de internet, eu posso fechar a conexão TCP/IP no destrutor, tá? Por isso que ele existe e é bastante importante. E o mostra pessoa aqui implementado, tá? Vamos rodar para a gente ver então. Tem um getch no final, para a gente poder aí olhar, né, até o final e dar um enter para não fechar o programa de uma vez só. Só um comentário, tá? Ele me pediu void, tá? Então, como eu defini void, ele pediu tipo void, tá? Então você pode opcional nem passar esse void, porque senão ele vai te pedir o tipo, tá? Depois eu vou tirar esse void daqui, porque eu não preciso ficar passando toda hora. Então vamos lá implementar, né? Então, pessoa, ok? Eu vou criar, eu vou criar uma variável chamada pessoa também, perfeito? Igual ao inicializador dela, pessoa, tá? Com o parâmetro Pedro, ok? Vírgula 30 anos. Pronto, ponto. Agora que a gente já tem, então a gente tem a classe pessoa, perfeito? Inicializando esse inicializador da classe, tá? E o objeto pessoa minúsculo, tá? Objeto. Então, pessoa ponto mostra pessoa. A gente está acionando agora esse método da classe, tá? Neste objeto instanciado, perfeito? E agora a gente vai acionar o destrutor da classe, tá? Que é o pessoa, tá? Ok? Então aqui é o destrutor da classe. Então inicializamos um objeto chamado pessoa, tá? Nessa classe pessoa, tá? E a gente está chamando no objeto o mostra pessoa relativo a essa instância pessoa, tá? Tem esses dados aqui. E causando um destrutor dele. Vamos lá ver como ficou. Prontinho. Prontinho, né? Ó, mostra pessoa, chamamos, nome Pedro, idade 30. Foi instanciado. Legal? A partir daqui? Então, eu posso, como a gente já criou, né? Isso daqui foi destruído já, a pessoa não existe mais. A partir de agora já chamamos o destrutor da classe, né? Você pode ter, por exemplo, mais de uma pessoa. Exemplo, né? Vamos supor, eu venho aqui e falo assim, não, eu quero também nesse molde, né, da classe pessoa, a pessoa 2, né? Então, a pessoa 2 é a Maria, por exemplo, né? Maria, e tem 20 anos, 22 anos, por exemplo. Ok? Então, a partir de agora, essa pessoa 2, eu posso trabalhar com ela aqui, ó, pessoa 2, ponto, mostra pessoa, tá? Do outro objeto, ok? E vou destruí-la aqui a partir daqui, ó, pessoa. Prontinho. Então agora a gente vai ter duas pessoas, né?
tanto o Pedro, 30 anos, e a Maria com 22, tá? A gente está alocando aí dois objetos diferentes, né? Seguindo o molde aí da classe. Então aqui e agora essa classe pessoa é a classe pai, tá? Agora a gente vai ver como fazer uma classe filha da classe pai, herança de objetos a partir de agora. Olha que legal, tá? Tem dois objetos aqui. Vamos lá, começar a partir de agora. Como que a gente vai fazer herança de objetos? Então a gente já tem o objeto principal, que é esse objeto. Deixa eu até implementar que eu tinha comentado aqui. Então a gente tem esse objeto principal, tá? Que é a pessoa. A gente vai agora fazer um objeto chamado cliente, tá? Que vai herdar todo cliente, que é pessoa, né? Pessoa física, vai herdar essas propriedades na minha loja, por exemplo, tá? Então vamos lá, vamos criar uma classe filha, tá? Que vai ter uma herança com essa classe pai. Então vamos implementar uma nova classe, tá? Então vou colocar aqui classe filha, tá? Ok? Então class, o nome dela, eu vou chamar de cliente, tá? Minha classe cliente, ok? E daí eu ponho dois pontos, public, tá? A minha classe pai. Então a gente vai usar a pessoa agora como classe pai dela, tá? Então a partir de agora essa classe cliente, ela vai herdar todos esses atributos e métodos da classe pai, tá? Então eu estou criando uma classe filha, herdando propriedades da classe pai. Só que o que acontece nesse ponto, tá? Na classe pai, repare que essas variáveis, essas duas variáveis, elas são privadas da classe, tá? Então, elas não podem ser acessadas pela classe filho, que sem eu acessar isso pela classe filho, se torna muito inviável a programação. Então, a gente vai mudar de private, tá? De privado para protected, tá? Protected vai ser acessado pela própria classe e pelas classes filhas derivadas dessa classe, tá? Então, primeira mudança, as variáveis passam a ser protected, tá? Perfeito? Aqui. E agora a classe filha vai poder ter acesso a essas variáveis. Agora na classe filha, né, eu posso criar propriedades que além da classe pessoa, né? Como é um cliente, eu posso colocar um private aqui, propriedades privadas, por exemplo, eu posso perguntar para o meu cliente, por exemplo, o salário, né, do meu cliente. Eu quero saber o salário, né? Então eu posso ter uma variável int, eu vou colocar ela como int aqui mesmo, tá? Int salário adicional, tá? E eu posso ter novos métodos, tá? Além dos da classe pai, eu posso criar novos métodos. Vamos supor que a gente queira criar um inicializador dessa classe, tá? Cliente, eu quero criar um inicializador para ela, tá? E ela vai receber o quê? Eu quero que ela receba agora, no meu caso do cliente, eu quero que vai receber string nome, tá? Vai receber int idade e vai receber int salário, tá? Esse é o inicializador. Então essa classe cliente, ela tem um campo a mais do que a classe pai, tá? E ela vai servir, né? Eu estou herdando as propriedades da classe pai nela, perfeito? Então tá aqui, ó, public e salário, perfeito? Ok, essa parte. Agora a gente vai implementar, né, cliente, dois pontos, cliente, tá ok? A gente vai fazer a implementação desse construtor aqui, por exemplo, né? Pode ter vários métodos, tá? E a gente vai setar, né? A gente vai receber, perdão, né? Aqui o underline, tá? Porque eu estou recebendo uma variável que ela vai ser só para setar os dados, tá? Então, underline aqui e underline aqui, tá? Agora a gente vai fazer a setagem já dos dados, utilizando inclusive a classe pai para isso. Olha que legal. Agora olha que legal, no construtor, perfeito? Então a gente já fez o construtor nome, idade e salário, perfeito? O que a gente vai fazer? A gente já vai setar aqui, ó, dois pontos, tá? A gente já vai colocar pessoa, tá? E já vai passar essas variáveis automaticamente, nome, vírgula, idade, já para o construtor da classe pessoa. Então quando a gente cria esse construtor da classe filha, tá? Este campo e este campo é passado com dois pontos, né, para o construtor da classe pai automaticamente, tá? Então a linguagem C++ já trata isso, tá? Então você já inicializa esse construtor com esses parâmetros recebidos aqui, tá? E daí o outro, o salário, que é um campo novo da classe cliente, né? A gente vai setar ele a partir daqui, que ele só existe na classe cliente, tá? Mas os dois que existem na classe pai já são passados aqui na inicialização direta, tá? Sem você ter que fazer, chamar o construtor aqui dentro, fazer uma linha de programação para ele, tá? Você pode fazer dois pontos e passar o nome do construtor da classe pai. Legal, né?
A partir daqui, a gente só vai setar o que precisa, né? Então, salário, que faz parte da classe cliente, ok? Igual underline salário. Pronto. Salário, pronto. A gente já setou, então, ó, da classe filha, a variável private dela, perfeito? A gente pode criar uma nova, vamos criar um void aqui, né? Mostra cliente, ok? Perfeito? Estamos já criando esse mostra cliente aqui e vamos implementar, né, aqui pra gente, ó, cliente, mostra cliente. Então é legal porque a gente aproveitou, né, a estrutura do construtor da classe pai e já no construtor da classe filho já passou o que precisa para ele, tá? E setou só o que precisa na classe filho. Isso realmente com uma linha de programação a gente resolveu tudo aqui, tá? Vou fazer o mostra cliente, tá? Cout menor. A gente já vai, então vamos fazer essa parte que vai ser bem legal. Então vamos implementar, tá? A partir daqui a gente vai ter o mostra cliente, tá? Eu estou dando um cout aqui nos dados que a gente tem. Então vamos lá, vamos colocar nome. Eu vou colocar até melhor para ficar nome. Dois pontos, nome. NDL. A gente vai ter também a idade, que são da classe pai, né? Herança da classe pai, idade. E a gente vai ter também o salário, que é da classe cliente. Salário da classe cliente. Desculpa, salário. Prontinho, tá? Então a gente já vai ter aqui a implementação da mostra cliente. Vamos lá. Aqui a gente tem o mostra pessoa, perfeito? Que a gente tinha visto. Agora a gente vai fazer o quê? Eu vou inicializar... Aqui não preciso mais agora, tá? Eu vou inicializar agora um cliente, né? Então vamos lá, cliente, tá? O meu vai chamar cliente mesmo, é igual, ele vai passar o nome, então vamos chamar de Marcelo, ok? A idade, 33, e o salário, 1.000, ok? Então aqui a gente já tem a inicialização da classe cliente, mostra cliente, ok? A gente vai ter então a estrutura, vamos ver como ficou isso agora. Prontinho, rodando, tá? Legal? Então temos aqui já nome Marcelo, idade 33, salário 1.000 aqui na tela, tá? Só um comentário que eu fiz um ajuste ainda, tá? Tinha faltado um ponto e vírgula depois dessa definição do cliente, tá? Um ponto e vírgula aqui. Eu só corrigi isso que não tinha antes, tá? Ponto e vírgula, tá? Então a partir de agora a gente já tem os dados, lembrando que eu tô acessando esses dados porque ele tá herdando da classe pai, né? A gente não definiu ele aqui, mas herdou da classe pai. E na pai tá como protected, tá ok? Nesse caso, para ele poder ter acesso na classe filho a partir dali, tá? Então é isso. Essa é a forma de você criar uma classe filha, né? Você define a classe filha, public, classe pai que ela vai herdar, tá? Aqui você vai definir as novas variáveis. Aqui é private mesmo, que só vai existir dentro dessa mesmo, aqui, tá? Aqui o construtor dela e aqui o mostra cliente. Quando eu dou mostra cliente, né? Essas variáveis aqui estão na classe pai, tá? E existem na classe filha, ó, já foram setadas, tá? Ele já sabe automaticamente que isso daqui faz parte da classe pai, né? As variáveis são da classe filha, mas foram herdadas, né? Da classe pai. Legal, né? Então é isso que eu queria mostrar para você. O resto segue da mesma forma, tá? A mesma coisa que a gente já viu em classes. Aqui tá o exemplo, tá? Você vai instanciar, tá? E a partir daqui mostra o cliente, ele herdou as propriedades aí de nome e idade da classe pai, da classe pessoa ali. Legal, bem interessante, né? Aí a gente viu aí herança de classes em C++. Legal, né? Bem importante, porque a herança de classes é muito importante, né? E aí a gente viu como implementar em C++. Seja muito bem-vindo. Se faltar orientação objeto para você, tem ali a playlist do curso, tá? De orientação objeto completo, também independente de linguagem. Se é novo, já se inscreve, ativa sininho, deixa like e compartilha, tá? Amanhã continua o vídeo nesse mesmo horário, tá? Não perde, que vale muito a pena. Deixa nos comentários qualquer dúvida nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau!